Bem-vindo à Toledo Med. Aqui, transformamos conteúdos complexos da medicina em aprendizado direto, estratégico e aplicável à prática clínica. Nossos resumos são focados nos temas mais cobrados do Revalida INEP e também do ENAMED, com raciocínio clínico e abordagem baseada nos principais protocolos. Sem enrolação, sem excesso de teoria desnecessária. A proposta é simples: acelerar sua aprovação e fortalecer sua base médica de verdade. Agora, vamos direto ao ponto. Hoje, na revisão estratégica da Toledo Med, a gente vai separar definitivamente o que é sinal do que é ruído. Vamos entrar em uma masterclass de alto rendimento, focada em um dos capítulos mais decisivos e frequentes nas provas do Revalida e de acesso à residência: gastrites, gastropatias e dispepsia. O nosso objetivo aqui não é só repassar conceito básico, mas sim construir um raciocínio clínico de elite. Vamos cimentar aqueles detalhes que definem a aprovação e blindar sua mente contra as pegadinhas clássicas das bancas examinadoras. O foco agora é 100% estratégico. E olha só, para começar, a gente precisa quebrar um paradigma que derruba muito candidato bom por aí. Essa frase na tela ilustra perfeitamente a armadilha clínica. Não existe uma correlação direta entre o que o paciente sente e o grau da lesão que a gente vê na endoscopia ou na biópsia. Presta atenção. Um paciente com uma gastrite intensa pode sentar na sua frente completamente assintomático. Por outro lado, alguém com uma endoscopia normalíssima, impecável, pode relatar uma dispepsia severa, daquelas incapacitantes. Entender essa falta de correlação é o primeiríssimo passo para você dominar as questões de conduta. O nosso roteiro hoje é direto ao ponto. Vamos passar pela diferença exata entre gastrite e gastropatia. Depois, foco absoluto no Helicobacter pylori. Vamos dar uma olhada nas gastrites autoimunes e em algumas exceções de prova. E fechar com chave de ouro na investigação e manejo da dispepsia. Vamos lá. Seção 1. Gastrite versus gastropatia. Os conceitos que você não pode confundir. Vamos iniciar matando um dos erros conceituais mais comuns na prática clínica e que as bancas adoram explorar. A diferença central entre essas duas entidades está em uma única palavra: inflamação. Na gastrite, o próprio nome já entrega a regra, né? Existe uma resposta inflamatória proeminente no tecido, quase sempre secundária a uma infecção ou doença autoimune. Agora, o ponto que você tem que redobrar a atenção é a gastropatia. Aqui, a gente tem um processo de lesão e regeneração do epitélio com pouca ou simplesmente nenhuma resposta inflamatória. É aquele cenário clássico de agressão por irritantes, o uso crônico de anti-inflamatórios, os temidos AINES, consumo de álcool ou até refluxo biliar. Leu no enunciado que tem lesão, mas sem infiltrado inflamatório? O diagnóstico é gastropatia, não gastrite. Avançando para a seção 2, foco absoluto no vilão das provas, o Helicobacter pylori, direcionando os holofotes para o grande protagonista das questões. Aqui vai uma dica de ouro para você entender a fisiopatologia que embasa o diagnóstico. Pensa comigo, como que um bacilo gram-negativo consegue fazer morada no estômago, que é um dos ambientes mais ácidos e hostis do corpo? A mágica se chama enzima urease. O H. pylori produz essa enzima para transformar a ureia do estômago em amônio e bicarbonato. Isso cria uma espécie de nuvem alcalina ao redor da bactéria. Ela neutraliza o ácido e garante a sobrevivência dela por ali. Entender esse mecanismo de sobrevivência é exatamente o que vai te fazer acertar as questões sobre métodos diagnósticos. E já que tocamos em diagnóstico, a banca sempre vai te testar nos padrões ouro. Se falarmos do método invasivo, pela endoscopia, o padrão ouro é o exame histopatológico da biópsia. Agora, se o enunciado pedir o padrão ouro não invasivo, a resposta que você vai marcar com gosto é o teste respiratório da urease, o 13C-UBT. É um teste elegante, rápido e o mais importante, ele confirma que a infecção está ativa. E a sorologia? Bom, vamos ser práticos e usar aquele bom senso médico. A sorologia só serve para dizer que o sistema imune do paciente cruzou com a bactéria em algum momento da vida. Ela não confirma infecção ativa, não serve de jeito nenhum para controle de cura e na prática diária a utilidade é quase nula. Só serve mesmo para estudo epidemiológico. Diagnosticou? O tratamento tem que estar no piloto automático. A estratégia é ter o mnemônico de primeira linha tatuado na mente. O protocolo CAI, claritromicina, amoxicilina e IBP, sempre administrados por exatos 14 dias, segundo o nosso consenso brasileiro. É esse o esquema que te dá pontos na prova. E se a questão trouxer um paciente com alergia à amoxicilina ou que já falhou nesse primeiro esquema? A sua conduta de resgate tem que ser imediata. Você substitui a medicação pelo levofloxacino e mantém os mesmos 14 dias. As bancas não perdoam quem escorrega no tempo de tratamento ou na droga de backup. Seção 3, gastrite autoimune e aquelas exceções clássicas de prova. Vamos estrategicamente para as exceções que os examinadores adoram esconder em vinhetas clínicas enormes.
O padrão da gastrite autoimune é uma verdadeira máquina de palavras-chave. Diferente do H. pylori, que pode pegar o estômago todo, a gastrite autoimune classicamente poupa o antro. A atrofia fica concentrada no corpo e no fundo gástrico. Na hora da prova, se você ler dispepsia acompanhada de anemia megaloblástica por deficiência de vitamina B12, o seu cérebro já tem que acender um alerta vermelho. Os marcadores de laboratório são os anticorpos anticélula parietal, que são supersensíveis, e o antifator intrínseco, que é extremamente específico. E tem mais. Como as células parietais são destruídas, não tem ácido para fazer o feedback negativo. O resultado? Uma hipergastrinemia compensatória absurda. Viu esse combo no enunciado? O diagnóstico está selado. Essa imagem na tela é simplesmente um clássico da endoscopia digestiva. Estamos olhando para a ectasia vascular antral gástrica, mundialmente consagrada como estômago e melancia. Repara nessas estrias avermelhadas planas no antro, todas convergindo lá para o piloro. Na prova, essa imagem visual, chocante, vai vir colada num quadro clínico de perda de sangue crônica que ninguém explica, causando aquela anemia ferropriva refratária. O paciente típico? Mulheres idosas ou pacientes com cirrose. E a conduta inicial de escolha é o tratamento endoscópico com plasma de argônio para obliterar essas lesões. Outra dica cirúrgica envolve a raríssima doença de Meniere. Esse é o momento da gente desacelerar um pouco para você fixar essa tríade exata, porque é exatamente assim que ela vai estar escrita nas alternativas. Pregas gástricas gigantes na endoscopia, uma queda profunda na secreção de ácido e uma perda maciça de proteínas. É o que chamamos de gastropatia perdedora de proteínas. O paciente chega para você frequentemente com edema importante por causa da hipobuminemia. Dominou essa tríade, é mais um acerto no bolso. Seção 4. Chegou a hora de investigar e diagnosticar a dispepsia. Fazendo uma transição do nível microscópico direto para a síndrome clínica, que é o pão de cada dia no consultório e nas provas, quando a dispepsia não tem uma causa orgânica óbvia, a gente entra no território da dispepsia funcional, que é regida pelos critérios de Roma IV. E aqui, dominar a linha do tempo é inegociável. Os sintomas clássicos, aquele empachamento pós-prandial, saciedade precoce, dor ou queimação no epigástrio, tem que estar presente nos últimos 3 meses e o quadro todo deve ter começado há pelo menos 6 meses. Mas presta muita atenção. A grande sacada estratégica é que você nunca, em hipótese alguma, rotula um paciente como funcional sem antes excluir completamente qualquer doença estrutural subjacente. E é exatamente porque a gente precisa descartar uma doença estrutural grave, tipo um câncer gástrico, que entra sua maturidade clínica. Você precisa rastrear de longe os sinais de alarme. Viu um deles? A conduta endoscopia digestiva alta imediata. Nada de ficar prescrevendo omeprazol empírico às cegas. E anota esse decalho de ouro para não cair na pegadinha. O consenso brasileiro crava a idade maior que 40 anos como sinal de alarme, diferente de algumas diretrizes americanas que usam 60. Outros sinais que não deixam dúvida. Perda de peso sem querer acima de 5%, dificuldade para engolir que vem piorando, sangramento ou anemia ferropriva misteriosa, vômitos que não passam ou se você apalpar uma massa. Tem sinal de alarme? Endoscopia direto. Seção 5. O manejo estratégico da dispepsia funcional. Entrando na reta final da nossa Masterclass. Imagina o cenário. A endoscopia foi feita, tudo limpo, nenhuma doença orgânica, mas o paciente continua ali, sofrendo com sintomas. O raciocínio farmacológico aqui segue uma escadinha lógica, super bem definida nos guias. O primeiro passo, e o mais consensual, é a prova terapêutica com o IBP em dose padrão por 8 semanas. Beleza, não melhorou? E se a queixa principal for aquele desconforto do estômago cheio logo depois de comer? A gente muda a estratégia e tenta acelerar esse esvaziamento gástrico com um procinético, tipo a domperidona, por umas 4 semanas. Se mesmo assim a gente bater na trave, ou se o padrão for uma dor epigástrica que não cede por nada, a cartada final é a neuromodulação. A gente usa antidepressivos tricíclicos, como a amitriptilina, em doses baixinhas. É exatamente esse fluxograma em etapas que a banca quer ler na sua prova. E assim, a gente chega ao fim de mais uma imersão de alto nível. Dominar essas sutilezas do H. pylori, saber ler nas entrelinhas daquela exceção histológica e ter um manejo cirúrgico da dispepsia na ponta da língua, tudo isso não serve só para te garantir uma nota de aprovação. Isso constrói a base de um raciocínio clínico de excelência. A pergunta que eu deixo para você é: a gente está a postos para enxergar além da superfície, aplicar esse nível de precisão cirúrgica nas provas e elevar o padrão da medicina que entregamos no dia a dia? O segredo agora é foco, revisão inteligente e consistência. A gente se vê no topo.
Se esse resumo te ajudou, já segue a Toledomed no Instagram ou Gorro Toledomed Score. Lá você encontra conteúdos diários e estratégias para o Revalida INEP e Enamed. Também conheça o nosso curso extensivo. As músicas, materiais complementares e todos os links citados estão aqui na descrição do vídeo. E claro, não esquece de deixar o like e aquele comentário maroto para fortalecer a comunidade médica que mais cresce no Brasil. Nos vemos na próxima aula.